O peso do aluguel tem apertado o orçamento das famílias brasileiras. Segundo o levantamento da FC Análise, a classe C chega a comprometer até 60% da renda com moradia, bem acima do limite considerado saudável. Para entender os impactos desse cenário e os riscos para as famílias, converso agora com o CEO da FC Análise, Marcos Costa. Marcos, muito boa tarde, bem-vindo à 98 News. Já emendo uma pergunta. Quando a família compromete até 60% da renda com aluguel, o que isso significa no orçamento no fim do mês? Acaba comprometendo outras contas? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes aí da 98 News. É sem dúvida, né, Vitor? A classe C, especialmente, ela é muito impactada por um conjunto de fatores aí que são uma competitividade por imóveis na faixa de aluguel que cabe no orçamento. Então, é muita gente concorrendo por poucos imóveis nessa faixa de valor, que é aí até R$ 1.500, e especialmente essa classe tem um aperto aí do orçamento com aluguel. Ah, embora, assim, uma boa notícia, porque muita gente pensa que o fato de especialmente essa classe C, ou mesmo as demais classes, quando comprometem acima de 30%, 40% da locação, tem uma inadimplência maior em aluguel. E isso também nos nossos estudos, né, da FC Análise, de inadimplência, quando a gente faz recortes também de inadimplência por comprometimento de renda, a gente não encontra um índice de inadimplência muito maior nesse grupo, porque é uma questão de valorização da moradia sobre outras contas. Mas sem dúvida nenhuma que impacta na qualidade de vida e nas demais despesas que essa família tem, né? Mas a moradia, ela ainda é uma prioridade aí em relação aos outros boletos, aí, como a gente chama popularmente, né? E como que está a inadimplência no setor de aluguéis, Marcos? Ela está alta, as pessoas elas estão comprometendo a renda, mas elas ainda estão conseguindo pagar o aluguel em dia? Ou a inadimplência tem acompanhado e tem crescido também? Olha, Vitor, a inadimplência na locação, ela está, eu diria que sob controle, né? A gente tem meses e períodos em que de uma alta, que tem a ver com alguns fatores sazonais aí, né? Início do ano, enfim, outras despesas que acabam competindo ali com a locação. Mas a gente não percebe um aumento significativo, alarmante, comparando aí todo o ciclo histórico de inadimplência da locação. Mas como eu falei, né, é uma prioridade a moradia é colocada como acima da importância de pagamento em relação a outras contas, né, especialmente para famílias, enfim, que não tem outra alternativa, né, se passar por um despejo. Mas sem dúvida nenhuma que compromete o endividamento das pessoas e a inadimplência de outros tipos de contas, né? Então, por ter essa prioridade, ela sobe um pouco em momentos de maior aperto, mas não tão significativamente. Mas quando a gente vê o aumento da inadimplência da população brasileira de uma forma geral nos últimos anos, a gente vem acompanhando uma alta crescente aí, e obviamente que o comprometimento com moradia muito apertado também impacta nessa inadimplência geral, né, de outras operações de crédito. Entendi. Só para a gente encerrar, Marcos, estou conversando com Marcos Costa, CEO da FC Análise, falando um pouco sobre o preço do aluguel que tem apertado o orçamento das famílias brasileiras. Existe alguma estratégia para essas famílias talvez conseguirem ele uma negociação, segurar um possível aumento? Isso é possível? Ou o mercado, infelizmente, é esse e as famílias têm que acabar se adaptando? Aí, Vitor, assim, é uma excelente pergunta. Assim, eu acho que sem uma ajuda do poder público, dando mais incentivos para moradias e para o aluguel, para exatamente, a gente está fazendo esse recorte, né, de aluguéis até R$ 1.500, no máximo 2.500, que são os mais concorridos e aonde
você tem uma maior demanda da população, mais de 60% da população brasileira é da chamada classe C, e a gente está falando aí de 1 a 3 salários mínimos, só para os ouvintes entenderem assim, que classe C é essa que a gente está, qual é o parâmetro, né? Então a gente está falando de aluguéis aí até R$ 1.500 e não há um incentivo significativo fiscal e tal para motivar o investimento e mais imóveis e até a formalização de contratos de locação. Muitos desses imóveis estão no mercado que a gente chama de informal, né, que aparece nesse radar. Então, é, o que impacta com isso é que aonde mais se precisa de moradia é onde tem mais competitividade e, e o valor do aluguel proporcionalmente ao valor de venda de um imóvel, ele é maior nessa faixa etária, ou seja, imóveis até R$ 300 mil, eles têm um percentual do valor de venda para locação maior do que imóveis de 1 milhão, por exemplo, né? Então, assim, a classe A e B, ela paga proporcionalmente menos aluguel do que a classe C, que é a que mais precisa e a que mais tem o orçamento apertado, né? Então, e aí fica muito difícil para essa classe C negociar, porque é uma lei de oferta e procura, de demanda de mercado, muito sem nenhuma intervenção pública para viabilizar um maior equilíbrio, né? Então, elas estão numa faixa de alocação menor, aonde o valor do aluguel é proporcionalmente maior do que, por exemplo, para a classe A e B, o que só colabora para mais desigualdade e mais pressão para essa classe. Obrigado, conversei com Marcos Costa, CEO da FC Análise, falando sobre o peso do aluguel no orçamento das famílias brasileiras. Agora 2h31.